Uma janela molda a luz, a ventilação e a conexão com o exterior. Nesse vídeo, a gente vai explorar diversas formas de fazer uma abertura, as famosas janelas, para você escolher qual vai se adequar melhor àquela atmosfera, às sensações que você quer em cada um dos seus ambientes. Se você gosta de explorar as possibilidades diferentes no seu projeto, já deixa o seu like nesse vídeo para a gente saber se a gente está no caminho certo. Começando pela janela de abrir, que tem o máximo de ventilação e iluminação. Como elas têm abertura total, são um convite para explorar o mundo lá fora. Elas são aquele estereótipo de janela de casinha, com duas folhas abrindo para fora como portas. Elas também são chamadas de janela de giro, porque elas giram, mas a gente costuma chamar de janela de abrir, mesmo que todas abram no final das contas. E elas são bastante versáteis, elas podem ser de madeira, de vidro, e elas podem abrir tanto para fora quanto para dentro, e podem ter uma ou duas folhas. A grande vantagem de abrir para fora é que o encaixe dela no seu caixilho, no portal, impede melhor a entrada de água. As janelas de abrir requerem um grande espaço na frente delas para você conseguir fazer esse movimento do giro da abertura delas. Também é muito recomendado você usar carrancas para prender as janelas e elas não ficarem balançando muito com o vento. Pois é, eu também não sabia que chamava carranca essa pecinha que usa na parede para prender a folha da janela. Uma variante da janela de abrir é a janela pivotante, que também permite uma abertura enorme. Elas são bem parecidas com a janela de abrir, girando na vertical. A diferença é que em vez de ter as dobradiças no canto, ela tem um pivô, um pino central ou mais ou menos ali no meio dela, que permite que ela gire no próprio eixo, assim indo metade para dentro, metade para fora no ambiente. Essa janela é muito legal, principalmente para fazer aquelas aberturas na vertical. Elas são práticas para o dia a dia, não ocupam muito espaço nem dentro nem fora do ambiente, mas ela tem um grande defeito. Geralmente ela permite a entrada de água, então se você for usar, você tem que usar uma de excelente qualidade para não criar uma cachoeira dentro da sua casa se por acaso a chuva pegar ali bem de frente nela. Nesse tipo de janela também é muito interessante colocar travas para evitar que elas batam com o vento. E chegou a vez da famosa janela de correr. Elas têm uma abertura mais fluida, com um movimento mais suave e se adapta a quase todos os tipos de ambiente. Além disso, as janelas de correr oferecem um controle fino de quanto você quer de abertura. Justamente porque elas correm sobre trilhos, que aí podem ser de diversos modelos. A gente tem janelas de correr de madeira, de alumínio, os famosos blindex, esquadrias light holders ou tantas outras. A grande vantagem dela é que você consegue abrir só um pouquinho, 5 centímetros, 10 centímetros, não precisa abrir o vão todo como são as janelas pivotantes ou a de abrir principalmente. E a grande versatilidade dela vem dos inúmeros modelos que a gente consegue fazer dessas esquadrias. Tem os modelos mais comuns com 2 folhas ou 4 folhas, com 2 fixas nos cantos e 2 móveis de correr no centro. E a nossa favorita, as janelas mão amiga, que frequentemente a gente faz delas tão grandes, com peitoril tão baixo, que elas ganham o título de portas. O grande diferencial da janela mão amiga, seja com 3, 4, 5, 6 folhas, é que cada uma corre no seu próprio trilho. Então a gente consegue mover todas as folhas para um lado ou para o outro. Dessa forma a gente ganha uma abertura gigantesca, o que gera essa integração incrível entre os dois ambientes, seja a sala e a cozinha e a área gourmet, ou a sua sala com o seu jardim. Além dessa questão da integração, a mão amiga também proporciona mais ventilação. Afinal, quando todas as folhas estão recolhidas, o vão fechado fica apenas sendo um pouco mais do que o tamanho equivalente a uma folha. Só uma observação no meio desse vídeo. Esse vídeo aqui a gente está fazendo atendendo a pedidos nos comentários. Se você tiver alguma sugestão de tema, deixa aqui nos comentários. Se a gente gostar da ideia, a gente vai fazer um vídeo como esse. E seguindo com a nossa lista, nós temos a janela guilhotina, que é bem parecida com a janela de correr, só que em outro sentido. Ela tem um vão totalmente aberto na horizontal, o que traz uma grande sensação de liberdade e traz umas brisas uniformizadas pelo ambiente. Diferente da janela de correr normal, que a abertura fica só de um lado dela, como ela tem essa abertura total na horizontal, ela é excelente para a gente colocá-la perto de sofás, perto de mesas, porque assim as pessoas que estão sentadas ali perto conseguem olhar para fora, conseguem sentir as brisas direto no ambiente inteiro. E outra grande vantagem dela é que ela não ocupa nenhum espaço, nem fora, nem dentro, e ela tem uma excelente vedação contra a água.
E aqui é muito importante você se atentar aos contrapesos da janela guilhotina, para não provocar acidentes. Ela funciona com bases em roldanas e contrapesos que ficam dentro da própria estrutura da janela. Então ela exige uma manutenção mais frequente, seja de lubrificação ou troca dessas roldanas, para que todo esse sistema funcione adequadamente e de forma segura. Outro tipo de janela é a janela basculante, que permite uma ventilação constante. Afinal, elas podem ficar abertas até mesmo durante a chuva, e isso faz com que o ar do ambiente seja renovado o tempo todo. E é super comum confundir basculante com maxillar, que a gente vai falar daqui a pouco. A basculante gira na horizontal por meio de um pivô que fica praticamente ali no centro dela. Ela lembra muito as janelas pivotantes, só que na horizontal. Por causa do formato, do tipo de abertura dela, é extremamente difícil que a chuva consiga entrar quando ela está aberta, ou pelo menos meio aberta. E outra grande vantagem é que você também pode abrir ela completamente e você fica com um vão total de ventilação. E usar essas características dela é um grande trunfo para você fazer uma casa extremamente eficiente em questão térmica, porque ela permite uma ventilação cruzada em quartos, em salas, como a gente fez na casa Dixit. Na suíte master da Dixit, a gente colocou uma janela basculante em cima da porta de correr e outra do outro lado da suíte. Então, mesmo que eles queiram ficar com aquela porta que vai para a varanda fechada, eles ainda conseguem manter uma excelente ventilação, mantendo o quarto fresquinho durante todo o dia e a noite. A gente falou da ventilação cruzada e ela funciona assim. Você tem uma janela em uma parede e outra em outra parede. Então você traz o fluxo do vento entrando por uma e saindo por outra, refrescando mais aquele ambiente. E a janela basculante permite muito a gente fazer isso porque ela não exige grandes vãos. E aprimorando essa ideia ainda mais, no projeto da Casa Valles, a gente colocou basculantes em volta da sala. Dessa forma, todo o ar quente da sala sobe e é extraído da sala por esses basculantes lá em cima, perto do teto. Outro tipo de janela que permite essa ventilação o tempo todo, mesmo durante a chuva, que a gente falou agora há pouco, é a janela maxillar. Ela é muito parecida com a basculante, só que em vez dela ter um pivô que gira ela no próprio eixo, ela abre inteira para fora por um sistema de trilhos e mão francesas. Também tem das mais simples que tem uma dobradiça na parte de cima, mas o importante é, ela abre a folha inteirinha para fora. A grande vantagem disso é que ela não atrapalha o espaço interno. Então, por exemplo, se você tiver uma cortina muito próxima do vão que você queira e você tiver uma janela dessas muito grande, se você colocar a basculante, quando ela abrir, a cortina vai embolar nos cantinhos dela. A maxillar não tem esse problema. E se a gente inverte a maxillar, a gente tem uma janela de tombar. É uma abertura muito controlada e o ar vem por cima. Como a Vanessa falou, ela é como uma maxillar, só que em vez de abrir para fora, ela abre para dentro com a dobradiça embaixo. Então quando você vai abrir, parece que ela vai tombar para cima de você, por isso janela de tombar. E ela quase nunca é usada aqui no Brasil. A gente suspeita que ela seja muito usada em lugares frios, porque ela permite uma troca de ar interno e interno muito sutil, sem perder muita quantidade de calor, porque vocês sabem, aquecer um ambiente é tão difícil ou mais quanto esfriar. Além disso, se o vento chega por cima, ele não chega onde as pessoas estão, né? Ah, sim, então se você quiser abrir um pouquinho a janela, mas tiver 0 grau lá fora, aquela brisa gelada vai ficar lá em cima, né? Você consegue manter... Não vem até você. Mas se você souber para que realmente serve essa janela, coloca aqui nos comentários, a gente vai adorar saber. O próximo tipo de janela que a gente trouxe aqui é uma janela muito diferente. É uma janela oscilobatente. Ela é uma janela que pode ser tanto de abrir ou de tombar em uma janela só. Isso traz grande versatilidade. E quem nunca foi para a Europa ou para os Estados Unidos, foi abrir uma janela dessa e tomou um susto achando que ela ia cair em cima de você, por favor, você precisa viver essa experiência. Ela funciona assim, ela tem uma maçaneta como uma porta normal, só que para você fazer ela girar, você tem que colocar a maçaneta para cima e a abertura dela funciona exatamente como uma porta. Mas se você empurra a maçaneta dela para baixo, ela solta a parte de cima e tomba para cima de você. Ou quase. Ou quase. Ela tem uma pequena trava que ela vai permitir ali uma abertura de 10, 20 centímetros em cima, mas já é o bastante para você achar que você está quebrando a janela do Airbnb. Mas a gente quase não vê dessa janela aqui no Brasil, porque ela é extremamente cara.
Quando você abre ela na função de tombar, ela ventila só um pouquinho, geralmente é insuficiente aqui para o Brasil, então você é forçado a, se você quiser muitos vãos, colocar um do lado da outra, o que torna praticamente inviável financeiramente. Ela deve ser interessante para quando você tem climas muito extremos, né? Onde você tem muito frio e você abre a de tombar só um pouquinho e abre o vão inteiro com o modo janela de abrir para chegar muita ventilação quando está muito quente. E a nossa próxima janela é a janela camarão. São janelas que se desdobram para o exterior. São janelas extremamente legais, porque elas são como uma sanfona. Quando você abre a primeira, as outras já vão se dobrando para dentro do ambiente e elas se acumulam todas em um cantinho só. A grande vantagem dela é que você consegue ter aquele vão completamente aberto para ventilação. E não só isso, para você fechar uma área gourmet da sua churrasqueira para sua piscina, quando você está fechado, você consegue colocar um ar-condicionado, consegue climatizar aquele ambiente. Mas ao abrir, né, sábado de sol, você tem aquela passagem, a integração completa da sua área de lazer com o jardim. E sem tomar muito espaço, né? Quando elas fecham, elas Exatamente. tomam pouco espaço. E a grande desvantagem dessa é que esse intrincado sistema de dobradiças e trilhos e maçanetas e trincos dá muita manutenção. Com frequência você vai precisar chamar um técnico para ir lá, ajustar, colocar ela no trilho de novo, corrigir uma rodana que quebrou, que saiu do lugar. Então a gente adora essa janela, só que a gente quase nunca usa pelos problemas técnicos dela. E uma janela que é bem próxima da janela camarão, só que com mais versatilidade, é a cortina de vidro. A cortina de vidro veio para solucionar os principais problemas da janela camarão. Ah, e uma coisa importante. Vocês repararam que muitas vezes eu falo da janela, de você passar pela janela, né? É porque muitas vezes nos nossos projetos, muitas vezes, a gente substitui as janelas por grandes portas, para a gente poder tornar esse ambiente social da sala, da cozinha, da varanda, muito mais dinâmico no dia a dia. A cortina de vidro, ela tem apenas um trilho, assim como a janela camarão, só que as folhas são individuais. A primeira folha dobra e fica ali no cantinho. A segunda corre e dobra. A terceira corre e dobra. E isso daí reduz aquele monte de dobradiça entre uma folha e outra, tornando assim ela um pouco mais resiliente. E isso das folhas serem separadas também dá muita versatilidade para ela, porque você pode abrir apenas algumas folhas e você ter pequenas aberturas, pequenas frestas de ventilação ao longo daquele vão. E outra grande vantagem é que você consegue cobrir gigantescos vãos sem nenhum mínimo perfil perturbando aquela vista. Somente os vidros que são geralmente com junta seca, sem nenhuma escovinha, sem nenhum perfilzinho de alumínio ali no meio. Esse grande bônus também pode ser um grande ônus, porque isso cria as frestas que deixam passar a água. Quando a gente tem chuvas de vento muito fortes, elas provavelmente vão sacudir, vão ter frestinhas ali no meio, que vão permitir algumas gotas de água entrarem no seu ambiente. É por isso que geralmente a gente só usa elas em ambientes que possam receber um pouco de água, como uma sala sem muita frescura, mais rústica, ou as áreas gourmets, que geralmente já são preparadas mesmo para poder receber a criançada molhada. Então, o que vai ser uma pocinha de água numa chuva? E outro tipo de janela é janela fixa, que permite a gente olhar para o mundo lá fora, trazer claridade para o ambiente, e ela é uma janela feita para contemplação. Elas nada mais são do que painéis de vidro fixos, sem abertura alguma, sem possibilidade de ventilação, mas ideais para aqueles lugares que a gente já não teria mesmo muito como abrir, por exemplo, numa janela alta, no pé direito duplo, como a gente fez na casa plano, ou nesses pequenos vitrais lá em cima da sala da casa Vino, que a manipulação dessa abertura seria extremamente complexa, precisando até de uma escada, 4 metros de altura, para você conseguir abrir um basculante ou mascumar. Uma curiosidade é que essas janelas fixas são excelentes para a gente fazer aquelas janelas em fita, percorrendo o corredor ou em cima de uma sala, como a gente mostrou lá na casa Vino. Mas a grande vantagem dela são as grandes aberturas que a gente consegue fazer a um custo muito baixo, como essa abertura gigante na escada da Casa Pino, que permitiu a gente olhar para fora no que vai se tornar ainda um dia, em breve, um belo jardim japonês. Ou, por exemplo, na Casa Amplos, que por trás desses brises da fachada, a gente tem um vidro com quase 10 metros de comprimento ali,
fixo, a um custo muito baixo, mas que permite a gente também ter visão para o horizonte. Então a janela fixa permite esse contato muito legal com o lado de fora da casa, mas completamente protegido do lado de dentro. Além disso, a gente consegue fazer configurações diferentes em painéis de um modo muito mais fácil do que se fosse fazer com outros tipos de janela. A janela é uma experiência de luz, ar e conexão. Cada modelo molda o espaço de um jeito único, filtrando o exterior e permitindo diferentes formas de interação com o ambiente ao redor. Uma janela pode ser um convite para explorar o mundo lá fora ou um refúgio de contemplação. Pode guiar a brisa para dentro, em um fluxo constante, ou se abrir completamente para dissolver os limites entre interior e exterior. Elas definem não apenas a forma como vemos o mundo, mas também como sentimos o espaço que chamamos de lar. Então, se você quer que a sua próxima casa tenha todas essas possibilidades de explorar o contato entre o exterior e o interior, entre em contato com a gente vai estar te aguardando para a gente fazer um projeto incrível e inspirador para você.